Bem-vindo ao canal. É um prazer ter você com a gente. E agora, sem mais demora, vamos começar a história de hoje. Fátima começa a perceber. Seu casamento está à beira do colapso. E imediatamente ela inventa uma mentira terrível. Afonso, eu estou grávida. Afonso fica em choque. Depois, emocionado, começa a chorar e a abraça forte. Meu Deus, eu vou ser pai! Amor, eu sou o homem mais feliz do mundo! Mas Fátima jamais poderia imaginar. Solange também está grávida de Afonso. E um pequeno detalhe: no bebê que Solange carrega no ventre, será a prova que vai desmascarar toda a farsa de Fátima, de uma maneira que ninguém poderia prever. Fátima será desmascarada, bem diante de Afonso e de todos. Todas as mentiras virão à tona de uma só vez. Enquanto isso, Luciano, tomado pela culpa, decide contar toda a verdade para Ivan. Revela que agiu amando de Odete. Ivan fica em silêncio por alguns segundos e depois diz, frio como gelo: ela vai aprender que mexer comigo foi o maior erro da vida dela. Tudo começa quando Fátima, furiosa, confronta Afonso. Onde você passou a noite inteira? Afonso se assusta por um momento e inventa uma desculpa. Fui levar um amigo para casa, ontem foi aniversário dele. Ela não insiste mais. Na manhã seguinte, Afonso chega na TCA. Assim que entra, Consuelo o avisa. Doutor Afonso, a dona Solange está esperando. Ela quer devolver um objeto que você esqueceu com ela. Afonso se assusta e reage com nervosismo. Não posso falar com ela agora. Diga que eu entro em contato depois. Consuelo concorda e sai. Afonso, por sua vez, fica apreensivo. A Solange aqui. E se a Fátima aparecer do nada? Se ela descobrir o que aconteceu entre mim e Solange, ela nunca vai me perdoar. Mas o que ele não sabe é que nesse exato momento, Fátima também está preparando o próprio desastre. Ela está criando um pesadelo do qual não vai conseguir sair. Na casa de Raquel, Fátima desabafa com raiva para César. O Afonso passou a noite inteira, só porque eu fui embora mais cedo da festa. Sem falar na bronca que levei da bruxa da Odete. Eu estou vendo meu casamento indo por água abaixo. César dá os ombros e alerta. Cuidado, você vai acabar perdendo o marido rico. Fátima cerra os dentes com um olhar calculista. Não, eu não vou perder ele. Está na hora de amarrar o Afonso com o filho que ele sempre sonhou. Hoje mesmo eu dou a notícia da gravidez. César fica chocado. Você está dizendo que vai fingir que está grávida? E depois? Depois eu engravido de verdade. Só preciso de tempo. Eu vou vir aqui todos os dias, para a gente tentar fazer esse filho acontecer. O Afonso nunca vai desconfiar. Ele é um bobinho. Ele vai acreditar que o filho é dele. César sorri, adorando a ideia. E Fátima, confiante. Chegou a hora daquela mansão inteira tremer com essa notícia. Enquanto isso, Solange conversa com Sardinha com a voz trêmula. Eu não consigo parar de pensar naquilo, no que houve entre mim e o Afonso. Eu acho que o Renato e você estavam certos. Eu ainda amo ele. Sardinha olha nos olhos dela e pergunta devagar. E você vai tentar voltar com ele? Todo mundo sabe que a Fátima não vale nada. Mais cedo ou mais tarde, o Afonso vai perceber isso. Solange balança a cabeça levemente, o rosto pálido. Ela pede licença rapidamente e corre direto para o banheiro. Sardinha observa desconfiado. Tem algo estranho aí. Todos esses anos convivendo, nunca vi ela desse jeito. Com certeza tem alguma coisa acontecendo. A partir daquele momento, ele começa a prestar mais atenção. E logo percebe os enjoos de Solange estão cada vez mais frequentes. Seguindo seu instinto, um dia, ele chega em casa com um teste de gravidez.
Entrega ela com um tom sério. Olha, segue as instruções e faz o teste. Agora. Solange congela. Você acha que eu tô grávida? Por que pensou nisso? Sardinha dá de ombros. É só um pressentimento. Faz o teste. Solange fica em silêncio por alguns segundos. Depois, olha para o calendário. De repente, arregala os olhos. Não pode ser. Ela corre para o banheiro. Minutos depois, volta com o rosto branco como papel, as mãos tremendo com o teste. Sardinha, eu tô grávida. Sardinha fica chocado. Nossa, assim? Tão rápido? Parabéns. Achei que você ainda não tinha encontrado um doador. Solange balança a cabeça em pânico. Não, eu não procurei doador nenhum. Meu Deus, isso não podia ter acontecido. E agora? O que eu faço? Sardinha fica atônico. Como assim? Peraí, não me diga que o pai é o Afonso Reutemann, não é? Solange interrompe na hora. Chega, Sardinha, para com isso. O pai sou eu, a mãe também, e ponto. Esse filho é só meu. Sardinha continua em choque. Ele pergunta, hesitante, você vai falar com o Afonso? Mas Solange, ainda abalada, balança a cabeça. Não, de jeito nenhum. Ele é casado com a Maria de Fátima. Deixa eles se resolverem. Eu não quero mais fazer parte da vida deles. Sardinha só observa, preocupado com a amiga. Ele sabe, essa história ainda está longe de acabar. Ao mesmo tempo, na casa deles, Fátima entra suavemente no quarto, onde Afonso está sentado. Ela sorri e sussurra com doçura no ouvido dele. Eu queria guardar essa surpresa por mais tempo, mas não tô conseguindo mais. Afonso, eu tô grávida. Tô esperando um filho seu. Afonso fica em estado de choque. Os olhos dele se arregalam e as lágrimas começam a cair. Eu vou ser pai! Meu Deus, isso parece um sonho! Eu sou o homem mais feliz do mundo! Afonso abraça Maria de Fátima com força. Ele a levanta no ar, envolto por um carinho imenso. A alegria transborda em cada gesto. Mas, de repente, ele para. Afonso cambaleia, sente tontura e desmaia nos braços de Fátima. Seus olhos se fecham. Fátima entra em pânico. Afonso! Afonso! Alguém me ajuda? Pelo amor de Deus, socorro! O grito desesperado faz com que Odete, Celina e Heleninha corram para o quarto. A cena diante delas as deixa em choque. Afonso está desmaiado no chão. Odete horrorizada. Mas o que está acontecendo aqui? Fátima nervosa, quase em sussurro. Eu só disse que eu tô grávida e ele simplesmente apagou. O silêncio toma o ambiente. Ninguém sabe se deve comemorar ou se preocupar. Afonso é levado às pressas para o hospital. Os médicos iniciam uma bateria de exames. Na recepção, Fátima aguarda, aflita. Ela murmura para si mesma, tremendo. Agora que já contei, tenho que engravidar de verdade o quanto antes. Mas antes preciso resolver uma coisinha. Sem avisar ninguém, Fátima deixa o hospital. Segue direto para a empresa Tomorrow. Assim que entra, vê Solange conversando com Renato. Sem hesitar, ela se aproxima. Vim pedir orações de vocês. O Afonso tá mal no hospital. Como assim? O que houve com ele? Fátima finge tristeza, mas não esconde um tom sarcástico. Só contei que ele vai ser pai e o Afonso não aguentou a emoção. Acredita? Esses homens... Solange chocada. O quê? Você... tá grávida? Claro que tô. Por que tanta surpresa? Isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde? Solange fica sem reação, trêmula. Renato se levanta e vai direto ao hospital ver Afonso, deixando as duas sozinhas. Fátima aproveita. Faz sentido você ficar abalada. Afinal, eu consegui dar ao Afonso algo que você nunca conseguiu. Sou muito mais mulher do que você. Solange rosna entre os dentes. Não me provoque, Fátima! Fátima responde com desdém. Você que não me provoque. Agora eu tô com um filho na barriga e preciso cuidar muito bem dele.
Solange fecha os olhos, tentando conter a verdade, que ela também está grávida de Afonso. Mas se cala, por enquanto. Fátima retorna ao hospital. Entra no quarto onde toda a família está ao redor de Afonso, olha para todos e com um sorriso contido, diz suavemente: "Você está melhor, meu amor? Não aguentou a emoção?" Fátima sorri, se inclina e abraça Afonso com ternura. Mas antes que ele pudesse responder, a porta se abre de repente. O médico entra, segurando os exames nas mãos. "Temos os resultados, Sr. Afonso. Lamento muito dizer isso. Sua condição é grave. Você está com leucemia e precisa iniciar o tratamento com urgência." A sala inteira mergulha num silêncio sufocante. Afonso fica em choque, tentando manter a calma, mas os olhos já marejados. Odete quase perde o equilíbrio e Celina tapa a boca, em total incredulidade. Afonso pergunta com a voz trêmula: "E agora, doutor? O que eu faço? Minha esposa está grávida. Eu vou ser pai. Eu não posso abandonar meu filho. Eu preciso viver." O médico acena com a cabeça e responde com seriedade: "A resposta está no ventre da sua esposa. Você precisa de um transplante de células-tronco o quanto antes. E a melhor chance está no seu próprio filho. A compatibilidade genética é muito maior." Fátima empalidece, os olhos arregalados de pânico. "Como assim? Mas eu acabei de descobrir que estou grávida. O bebê é muito pequeno. Como isso vai funcionar?" O médico explica calmo: "Não há risco algum. Vamos coletar sangue do cordão umbilical no parto. O único requisito é que o bebê tenha o mesmo DNA do pai." Fátima dá um passo para trás, completamente atordoada. Ela tenta sorrir, mas seu desconforto é visível. Afonso segura a mão dela, comovido. "Meu amor, eu já amava nosso filho desde o começo. Agora saber que ele pode me salvar, eu o amo ainda mais." Odete, emocionada, murmura com lágrimas nos olhos: "Tenho que admitir, isso me tocou profundamente." Nesse momento, Fátima pede licença e sai apressada do quarto. No corredor, ela segura a cabeça, murmurando em desespero: "Meu Deus, o que eu vou fazer agora?" Ela corre até o banheiro e vomita de nervoso. Minutos depois, Fátima tira um teste de gravidez da bolsa. Suas mãos tremem enquanto espera o resultado. Positivo. Desta vez, Fátima está realmente grávida. Mas em seu rosto não há felicidade, apenas medo e pânico absoluto. "Agora eu estou grávida de verdade. Mas isso não adianta nada. Eu sei, esse filho é César. Como ele vai salvar o Afonso? Se fizerem exame de DNA, tudo vai ser descoberto. Tô perdida, completamente perdida. O que eu vou fazer agora?" Ela cai no chão, tomada pelo desespero. Enquanto isso, Afonso, depois de tudo que ouviu e viveu, permanece em silêncio no quarto do hospital, pensando no filho que está por vir e nos sentimentos confusos que o cercam. E então, Afonso toma uma decisão. Ele vai procurar Raquel. Precisa conversar, uma vez e com toda a verdade. Afonso e Raquel se encontram no restaurante Paladar. O clima é pesado. Afonso toma a iniciativa. "Acho que a senhora já deve ter ouvido. A Fátima está esperando um filho meu. E, ao mesmo tempo, eu descobri que estou doente. Acredita? É justamente essa criança que pode salvar minha vida." Raquel fica em choque. Sua voz suaviza: "Meu Deus, Afonso, sinto muito. De verdade, nem sei o que dizer. Mas se eu puder te ajudar em alguma coisa..." Afonso a encara, cheio de esperança. "Eu pensei que, com tudo isso acontecendo, talvez a senhora se comovesse e perdoasse a Fátima. Tentasse se reaproximar dela." Raquel permanece sem palavras por alguns instantes, depois balança a cabeça, firme.
Nós já tivemos essa conversa. E eu deixei claro que não quero ter mais nenhum vínculo com ela. E olha que nem te contei tudo o que a Fátima fez. O dinheiro em dólares que ela pegou, as armações com a Odete, com o César, tudo para afastar você da Solange. Afonso congela, os olhos arregalados. Fátima e César? O que mais? Raquel suspira fundo, como se estivesse esperando por esse momento. Fátima e César nunca se separaram. Eles continuam juntos, às escondidas. Se você prestar atenção, vai perceber. Eles vêm te enganando há muito tempo. Afonso balança a cabeça, negando. Não, isso não pode ser verdade. A Fátima nunca faria isso comigo. Raquel o encara, firme. Ela faria coisas muito piores se fosse preciso. As palavras dela atingem Afonso como uma facada. A dúvida e a dor começam a invadir seu coração. Ao mesmo tempo, Sardinha está cada vez mais inquieto com a gravidez de Solange. Ele decide procurar Afonso e abrir o jogo. Ao encontrá-lo, vai direto ao ponto. Vim te contar uma coisa. Uma coisa que ninguém tem coragem de te dizer. Uma modelo lá da agência me contou. A Fátima ainda está com o César. E mais, eu vi os dois juntos com meus próprios olhos. Afonso fica sem chão. O rosto empalidece, a voz falha. Você tem certeza disso, Sardinha? Tem certeza mesmo? Sardinha confirma decidido. Se você quiser, eu te dou até o nome do prédio onde ela alugou um apartamento com o César. Afonso fica paralisado. Por alguns segundos, não diz nada. Então, pega o celular, acessa sua conta bancária e a confirmação está lá. Fátima está pagando o aluguel de um apartamento com o dinheiro dele. A fúria toma conta. Sem pensar duas vezes, Afonso pega o carro e dirige direto para o endereço. Na recepção do prédio, ele se aproxima da funcionária ofegante e diz: Minha esposa alugou um apartamento aqui. Tenho a certidão de casamento para comprovar. Gostaria de uma cópia da chave. A recepcionista não desconfia de nada. Entrega a chave a Afonso sem fazer mais perguntas. Afonso entra no elevador, o coração batendo como um tambor. Chega ao 8º andar, para em frente ao apartamento 806. Encaixa a chave, gira a maçaneta e entra devagar. Cada passo dele carrega uma raiva contida. Lá dentro, a luz suave ilumina o ambiente. Do quarto, vêm vozes familiares. Afonso se esconde atrás da porta. Escuta com atenção. A voz de Fátima é clara como cristal. Ainda não sei qual desculpa inventar para o menino não doar as células pro Afonso. A voz de César soa fria. Diz que o DNA não bateu. Acontece às vezes. Fátima parece nervosa. Mas, se fizermos isso, vão começar a desconfiar. Logo vão descobrir que você é o pai e que a gente enganou o Afonso esse tempo todo. César responde com calma. É verdade. E até agora, esse bebê não rendeu 1 centavo. Melhor esperar mais um pouco. Fátima ri baixinho, com sarcasmo na voz. A emoção do Afonso achando que ia ser pai. Eu quase não consegui segurar o riso. César ri também. O Afonso é um idiota mesmo. De repente, a porta se escancara. Afonso aparece, o rosto tomado pela fúria. Eu não sou tão idiota quanto vocês pensam. Fátima empalidece, como se tivesse visto um fantasma. Afonso, o que você está fazendo aqui, meu amor? Não é o que você está pensando. Eu posso explicar. César empalidece. Sabe que perdeu o controle da situação. Fátima tenta balbuciar alguma desculpa, mas Afonso grita, tomado pela raiva. Cala a boca! Já chega! Meu Deus, como você pode ser tão cruel? Como eu fui tão cego a ponto de não ver quem você realmente é? Todo mundo me avisou, e mesmo assim eu não ouvi. Você me fez acreditar que eu ia ser pai. A voz dele falha. Por um segundo,
O sofrimento aparece, mas logo vira fúria pura. Fátima cai de joelhos, segura nas pernas dele, chorando desesperada. Por favor, me perdoa, eu não queria. Mas Afonso a encara com frieza absoluta. Aproxima o rosto dela, olha nos olhos e diz, firme como pedra: eu vou fazer você se arrepender do dia em que me conheceu. Aliás, vou fazer você se arrepender do dia em que nasceu. Vou te jogar no fundo do poço, te deixar na miséria, sozinha, sem um centavo e sem ninguém do seu lado. Porque é exatamente isso que você merece. Afonso se vira e vai embora, sem olhar para trás. Fátima desaba, com lágrimas escorrendo. Não, isso não pode estar acontecendo. Meu Deus, como Afonso descobriu que a gente estava aqui? Isso é um pesadelo, o pior da minha vida. Afonso volta para casa completamente abalado, sem rumo. A família está reunida na sala. Ele respira fundo e diz: eu descobri que a Fátima é uma mentirosa. O filho que ela está esperando não é meu. Perdi meu doador. E agora eu não sei o que vai ser de mim. Odete grita, revoltada. O quê? Como você descobriu isso? Essa Fátima é uma farsante, uma vigarista. Celina comenta em voz baixa. Eu sempre desconfiei, mas nunca quis dizer nada. Heleninha pergunta preocupada. E agora? Como vamos encontrar um doador pro Afonso? De repente, Solange entra na sala. Ela fala com calma e firmeza. Eu já sei de tudo. Sinto muito por tudo, Afonso. Mas eu tenho uma boa notícia. Você ainda tem um doador. Aliás, 2. Eu estou grávida. De gêmeos. Aquela noite teve consequências. Afonso para de chorar, surpreso. Você tá falando sério? Não é brincadeira? Solange sorri. Claro que não. Ao contrário da Fátima, eu nunca brincaria com uma coisa dessas. Afonso, emocionado, abraça Solange e a levanta no ar. Essa é a melhor notícia que eu poderia receber. Um verdadeiro milagre. Eu vou ser pai, com a mulher que eu amo. Na verdade, pai de 2. Solange confirma com um aceno, os olhos marejados. Celina e Heleninha comemoram e abraçam o casal. Já Odete entra em pânico e resmunga. O Afonso pode até estar vivendo um sonho, mas eu tô começando um pesadelo. Essa mocinha da periferia agora vai ser da minha família? Mas esse ainda não é o maior choque. Em outro lugar, Ivan entra no apartamento e seu coração quase para ao ver Luciano fazendo as malas. Ivan pergunta, assustado: o que tá acontecendo aqui, Luciano? Você tá indo embora de casa? Luciano assentiu, com firmeza na voz. É isso mesmo, Ivan. E eu também não posso mais continuar trabalhando com você. Hoje ainda vou passar no RH e pedir demissão. Ivan ficou chocado. Como assim? Você tá chateado comigo? Eu fiz alguma coisa? Luciano respirou fundo e foi direto. Pelo contrário, quem não merece a sua amizade sou eu. Fui eu quem tirou as fotos suas com a Raquel e entreguei para Dona Odete. Ivan ficou paralisado, olhos arregalados. Você disse o quê? Peraí, naquele dia no restaurante com a Raquel, você também estava lá? Foi você quem tirou aquelas fotos? Mas por quê? Por que você fez isso comigo, Luciano? Eu achei que a gente fosse amigo, que um ajudava o outro. Luciano abaixou a cabeça, com a voz embargada. Eu fiz isso porque minha avó estava doente. Eu precisava de dinheiro. E no fim, aceitei o suborno da Dona Odete. Mas, desde então, eu nunca tive paz. Ivan ficou tocado com a sinceridade. Luciano continuou. Eu não aguentava mais. Ainda mais agora que a Dona Odete voltou a me procurar. Ela quer que eu continue investigando você e a Raquel. Ivan levantou o olhar, calmo, mas firme. Sabe de uma coisa? Eu entendo o seu lado. E eu te perdoo, Luciano. Porque eu valorizo a nossa amizade. Luciano ficou surpreso. Sério? Você tá falando sério? Ivan assentiu. Sim. Obrigado por me contar a verdade. Agora faz o seguinte. Diz pra ela que você topa o plano. Mas em vez de me espionar, você vai espionar ela. E me contar tudo. Luciano assentiu, aliviado.
pode confiar em mim. Eu vou ajudar para me redimir. Mas o que você pretende fazer com a dona Odete? Ivan, semicerrando os olhos, respondeu misteriosamente. O que eu vou fazer? Ela vai descobrir. Da forma mais inesperada possível. Quando ela perceber, já vai estar cercada por todos os lados. E aí, Luciano, vai ser tarde demais para fugir. E você? O que acha que o Ivan vai fazer para se vingar da Odete? Deixa aí sua resposta nos comentários. Não esquece de clicar no botão de curtir para continuar recebendo os próximos capítulos da novela.